Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui. Obrigado, Piccoli, pessoal da Anastic, Daniel Raab, desembargadores do TJ. A ideia, vocês assistiram, espero que tenham assistido, porque foi excelente a palestra do Guga ontem. Acho que ele trouxe uma visão mind-blowing, né, explosiva, do tudo que pode acontecer, agentes inteligentes. A ideia, isso já é possível de ser feito no seu tribunal, no seu Ministério Público, e como é que a gente faz isso acontecer. A Elo Group, né, apresentando brevemente, é uma parceira Microsoft, né, que é uma empresa de consultoria, que acredita nessa visão integrada de tecnologia, analytics e gestão. Né? Então, a gente acredita que tem que olhar esses três aspectos juntos para dar soluções efetivas e trazer aquela visão que o Guga mostrou para o dia a dia e construir gradativamente essas soluções. Né? Então, vou passar aqui muito brevemente uma base conceitual, botando um pouco mais no chão aqueles conceitos passados, e vou trazer um caso real, já em tribunais, sobre precedentes qualificados, que é uma construção em cima desse trabalho. Tá bom? Então, para começar, pegando lá um pouco do gancho do Guga, quando a gente olha, né, o que é o ChatGPT? Ele é um Large Language Model, ele falou isso ontem, que, per si, né, é uma IA generativa, ou seja, eu tenho muitos conteúdos, eu gero conteúdos, isso é o generativo, e eu sou uma rede neural profunda. Né? E como bom nerd, eu vou explicar isso como uma equação, então eu vou pegar cada um desses elementos dessa equação, sei que a gente está aqui com magistrados, não vou complexificar, né? E ele também aprende com feedback humano, e esse é um ponto super importante, que nesse momento paradigma da tecnologia, tem que ter supervisão humana. Né? Além de não ter fé pública, não poder decidir, ele vai aprender com o feedback de vocês. Não existem as bases prontas para já responder sozinhas. Tá? Então, cada bloco. Primeiro bloco, o que é um Large Language Model? Ele nada mais é do que escolher a próxima palavra sob demanda. Então, nessa frase que está em inglês, eu estou comendo pipoca, eu estou num, ele vai me dar 3% de chance de eu estar em casa, 10% de chance de eu estar num cinema. Quer dizer que está certo que eu estou no cinema? Claro que não, eu posso comer pipoca em casa. Mas no contexto do mundo, da internet, com os textos treinados nos 1 trilhão de parâmetros, ele escolhe cinema. Isso é o certo para o seu Tribunal de Justiça? Talvez no seu caso não seja cinema. Seja casa, seja no fórum, seja outra resposta. E é isso que você precisa fazer com os grandes modelos de linguagem, porque ele só calcula a próxima palavra. O que foi genial, um modelo super simples, que está dando grandes resultados. Como? Porque ele é o maior modelo já treinado, o GPT-4. Né? O GPT, olha a curva que a gente sobe. O GPT-2, 1,5 bilhão. O Guga mostrou um pouco disso ontem. O 3, 175 bilhões. Depois eu vou dar o salto para o ChatGPT, que não é só quantidade de parâmetro. Mas vejam, a Wikipedia toda tem 3 bilhões de parâmetros. Então a gente está falando de uma coisa colossal. Então, apesar de ser um modelo simples, como eu dei muito conteúdo, ele acerta muito na visão ocidental americana. Não é na legislação brasileira. Isso tudo você vai ter que treinar para o seu contexto, que ele chamou ontem de Narrow AI. Tá bom? E o GPT-4 já tem mais de 1 trilhão de parâmetros. O 4,5 Turbo não se sabe, diz que tem 8 trilhões, aí vão começar as lendas, né? Mas é muita coisa, é muito conhecimento. E o que é o salto para o GPT do 3, né, do 3,5, que já tinha 175 bilhões, para o ChatGPT, que foi a virada de mundo, né, para quem trabalha com isso como eu, de 30 de novembro de 2022 foi lançado o ChatGPT. O mundo mudou a partir dali. Né? E por quê? Eu tenho 1 trilhão de parâmetros, mas com apenas, entre aspas, 31 mil perguntas respondidas, foram pessoas escrevendo respostas, escolhendo as melhores respostas. Esse é o processo de feedback humano para melhorar. Ele ficou tão bom, porque antes ele escrevia textos muito bons, mas ele não respondia a comandos. Ah, me dê uma receita para eu fazer à noite num jantar mexicano. Ele ia fazer um texto mais genérico de receita. Ele só ficou bom de responder perguntas com Reinforcement Learning by Human Feedback. E é isso que, no Fine Tuning, você pode vir a fazer no seu tribunal. É um nível mais rebuscado de solução. Mas esse foi o salto, e a grande diferença, porque ele continua sendo melhor, ele agora tem 1,6 bilhões de feedbacks por mês de graça. Então, ele está cada vez com mais distância dos demais.
E ele é, por fim, dentro do campo de inteligência artificial, uma rede neural profunda. Tá? Eu tenho uma grande base, mas o algoritmo é uma rede neural profunda, e por isso dessas respostas a gente não precisa entrar no detalhe, só para a gente trazer daquilo tudo, porque, o que eu queria daqui desses blocos técnicos? Que vocês entendam que, é muito parâmetro, mas é muito parâmetro não do seu contexto tribunal de justiça do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, do DF, de onde quer que seja, militar, etc. 2, eu consigo, com técnicas específicas, super especializar para o meu problema. E é isso que vocês precisam, que não vai ter a resposta no genérico. Você precisa treinar para o seu caso. Como que a gente fez isso? Né? E aí, só terminando, perdão, faltou o generativo, né? Que é o mais legal. O generativo vem do estudo de tradução. Né? A IA, antes, era muito boa de só identificar que aquela imagem é um gato com uma roupa engraçada. E aí ele guarda isso no que a gente chama de espaço latente. Eu não vou alongar aqui, não. Mas, por conta de tradução, não lembro quando vocês usavam Google Translator, há uns 4 anos atrás, ele era bem rocambolesco, né? Você botava lá para traduzir e vinha um inglês macarrônico. Ele, de repente, ficou muito bom, porque ele começou a usar esse conceito. Ele pega o português, guarda em 0 e 1 nesse espaço latente dele, e aí você dá um comando agora, escreve essa mesma frase em inglês, e aí ele escreve no inglês nativo. Ele não escreve mais traduzindo cada palavra. E essa sacada do encoding e decoding é o que mudou o jogo. E isso é o generativo. Você pega o GPT com mais de 1 trilhão de parâmetros e você dá um comando no espaço latente. E ele gera essa nova coisa para você. Então, por exemplo, eu pedi para gerar esse gato com essa roupa engraçada. Antes eu só conseguia identificar isso. Com o generativo agora eu consigo gerar isso. Mas eu também sei botar ele de vestido. Eu também sei botar um salto amarelo nele e botar um dragão do lado dele. Então, eu que não tenho nenhuma capacidade de desenhar, como o Guga falou ontem, gerei essa imagem com o DALL-E. Né? Porque ele já tem esses outros conceitos. Então, ele identificou gato, gerou o gato, e eu consigo ir criando em cima dele. Isso é o generativo. E o risco do generativo, só para a gente terminar, são as deepfakes. Né? Não existiram essas fotos. O Papa não usou essa roupa rapper, né, que era a roupa da Rihanna com uma cruz grande. Não existiu isso. O Trump não foi preso desse jeito, mas foi gerado dando esses comandos. Né? Tá bom, como é que eu uso isso no meu tribunal? Você vai entrar lá na OpenAI e você tem o ChatGPT. Você pode usar ele lá para fazer as suas perguntas. A gente sabe que, mal ou bem, alguns magistrados usam, pessoas, etc. Mas eu não tenho segurança aqui de informação para usar esse aberto. Isso é um risco em termos de segurança da informação. A boa notícia é que é fácil criar o seu próprio GPT dentro do seu tribunal com segurança. É uma URL. Essa aqui está com Hello Group. É o que os nossos consultores usam em seus projetos. Os nossos consultores em seus projetos usam esse GPT, jogam vários dados confidenciais lá, porque é uma instância só nossa. Então, você está seguro usando o GPT-4 com toda a qualidade e segurança, e é super rápido de fazer. Né? O que o Daniel Rabi mostrou aqui no primeiro dia, na abertura, já é uma evolução, criar uma aplicação em cima desse, que aí fazia os resumos das peças, etc. Mas esse é o primeiro passo para você fazer isso de forma objetiva e com segurança. Tá bom? Mas quando você vai fazer um projeto especializado para identificar precedentes qualificados, que é o caso que eu vou mostrar aqui, você precisa usar a API dele. E aí é um papo com a sua TI. Você vai fazer um projeto que chama esse serviço e treina especializadamente para dar suas respostas. E aqui, então, eu vou mostrar a nossa solução, Jurisprudenciar, que a gente está aqui ao lado, né, no stand, junto com a Microsoft, como parceiros, e que a gente já, né, tratou todas as jurisprudências nacionais, né, pegando súmulas vinculantes, IACs, repercussão geral e repetitivos, estão já vetorizadas, vocês não precisam entender isso, mas eu consigo consumi-las muito facilmente. Eu tenho uma peça minha, eu consigo saber todas as jurisprudências, precedentes qualificados aplicáveis àquele meu caso específico. Tá? Como que isso funciona? A gente, né, tem, então, todas essas, só para vocês terem um pouco dos números do que está aí já na base, e a gente pode especializar para a base de vocês. Nós, no caso, não somos um parceiro de produto, somos de solução, a gente entende o seu contexto
e resolve sob demanda, do jeito que você quer que seja feito, usando as melhores tecnologias da Microsoft. Então, vamos lá, para terminar. Como é que funciona essa solução? Então, você vai entrar na tela, a gente vai estar lendo todos os recursos, aqui a gente está focado em segunda instância, tá? Então, entrou lá, eu já sei o que tem hoje, eu posso filtrar por data, né? Eu posso filtrar se já tem algum precedente qualificado, pelo número do processo, né? E, de novo, isso é um caso que a gente fez. E eu posso buscar um tema já de precedente similar, né? STJ, STF. Aí eu vou ter cada um dos meus processos que estão rodando, né? Dados os filtros, ele já me traz aqui um resumo. E aí, primeiro, ele já me traz os que têm decisão definitiva, né, que, então já é para usar esse precedente, e os que estão em discussão, que aí eu sobresto, eu não tiro da minha fila. Né, então, eu não vou precisar julgar porque ele está em discussão. E aí, uma vez que eu seleciono um deles que não estão avaliados, porque nesse caso a gente está sugerindo como inteligência artificial os precedentes, mas o juiz tem que avaliar se ele está correto. Esse é o nível da tecnologia agora, então ele tem que dar o feedback. Então, ele pegou um caso que ele vai ter que avaliar para distribuição, aqui é no processo de distribuição, ele seleciona ali esse caso, e aí ele já traz quais precedentes tem sem decisão definitiva, que poderia gerar sobrestamento, né? Ele logo embaixo traz, né, que são esses que ele está listando agora. Então, nesse caso, eu talvez nem precise julgar, vou tirar da minha fila e vou sobrestar. Ele já traz essa tag para você e você confirma se está correto. Porque sempre tem que ter essa confirmação. Não se apaixonem, não deixe decidir sozinho, não é esse o momento. Eu vejo os precedentes que já tem trânsito em julgado, então, se for para distribuir, eu já direciono para o magistrado considerar esses precedentes. Eu vejo citações explícitas do advogado, do réu, do quem está questionando o recurso, que ele botou na petição dele, eu consigo comparar o que veio de precedente qualificado com o que está na peça. Né? Então, eu tenho uma facilidade ali de ler e ver isso, e tem o link para o oficial do seu sistema, né, de processos específico. Então, você consegue, né, ver o texto completo indo para esse sistema. E aí, no final, não se esqueçam, esse é o principal mensagem, o nível da solução hoje em dia, o magistrado tem que decidir. Ela não pode decidir sozinha. Então, ele dá o feedback se esse é um caso que tem precedente qualificado mesmo, esse é o primeiro feedback. Porque a inteligência pode ter achado e não está certo. A gente tem acertado 88%. Tá? Então, está bastante assertivo. Mas, e os 12%? Eu preciso de feedback. E aí eu vou caso a caso dizendo se o tema era similar, porque, de fato, pelo assunto é similar, mas não é aplicável essa petição. Por quê? Talvez o principal ponto dessa petição está falando de danos morais por extravio de mala, em voo internacional. Mas ele achou um precedente qualificado de honorários advocatícios. Não é que não, é similar, faz sentido, está discutindo honorários também na peça, mas não é o elemento principal. Né? Então, você tem que trazer esse feedback. E qual é o ponto? Fiquem com isso na cabeça. Após 1 ou 2 anos, usando uma solução dessa, e tendo esses feedbacks feitos, você vai ter o que a gente chama de base ouro, que é uma base muito bem qualificada dessas classificações. E aí, sim, você vai poder gerar um Small Language Model específico do seu tribunal. E aí, sim, você pode passar a brincar de revisar menos. Esse é o estágio que a gente usa a analogia de centauro. Eu complemento a capacidade do magistrado. Eu acelero, eu ajudo. E eu preciso de feedback. Um dia a gente pode chegar em outro estágio, lei tem que mudar, um monte de coisa tem que mudar. Essa é a nossa solução. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.